Senhor nosso Deus, lhe somos gratos por tudo. Queremos mais uma vez darmos início ao estudo da Tua Palavra, darmos continuidade a esse tema muito importante sobre reforma e reavivamento. Abençoe-nos, ó Deus, segundo a graça e o mérito de Jesus. Amém. Prezados irmãos, graça e paz seja com todos. Nós iremos dar continuidade ao estudo do capítulo 27 do Grande Conflito, a vida que satisfaz, como alcançar paz de alma. Como alcançar paz de alma. A vida que satisfaz. Nós iremos dar continuidade na página 463. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Então, qual será o grande objetivo da vida de um ser que é transformado, que ame a Deus? Qual é o grande objetivo? Diz mais. Mas onde nas igrejas populares de hoje o espírito de consagração a Deus? Ela pergunta. Aonde há o espírito de consagração a Deus nas igrejas populares? Os conversos não renunciam ao orgulho e ao amor do mundo. Ela diz, as pessoas que foram batizadas, convertidas, tragas por aquela conferência, aquele estudo bíblico, ela não renunciou ao mundo. Não estão mais dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Nazareno, do que estiveram antes de se converter. A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores de seu nome lhes desconhece os princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Ela diz piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram de Deus os pensamentos. Terras e bens, ocupações mundanas absorvem a mente e as coisas de interesses eterno mal recebem atenção passageira. Então ela vem mostrando aqui, hoje o que tem ocupado a mente dos cristãos da atualidade é compra e vende, são festas. Ela diz mais, apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos. É a profecia de Joel. Então ela diz que antes dos juízos do Senhor, antes de cair as pragas, vai haver um verdadeiro reavivamento que nós acreditamos que seja o derramamento da chuva serôdia entre o povo de Deus. Ela diz, o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, o tempo do reavivamento, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e sua palavra. Então ela diz bem aqui que muitos vão se separar das igrejas em que o amor do mundo tem dominado nessas igrejas. Muitos, tantos pastores como os leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou
fosse proclamado no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Ela continua: o inimigo das almas deseja estovar esta obra. Que obra? A obra do verdadeiro reavivamento, do verdadeiro despertamento, que vai acontecer entre o povo de Deus. Ele deseja perverter esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la. Como Satanás vai impedir essa obra? Introduzindo uma contrafação. Ela diz: nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Então, nós acreditamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como corporação, vai receber essa manifestação do diabo, porque a igreja hoje está uma igreja mundana. Seus líderes, que deveriam ser os guardas espirituais do povo de Deus, eles rebaixaram as guardas, eles colocaram de lado os princípios, as doutrinas. Então hoje o povo que se encontra dentro da nossa denominação Adventista Sétimo Dia, a maior parte, quase a sua totalidade, não sabe o que é verdade, não entende o que é verdade, não entende, não aceita a mensagem de reforma para a saúde. A maioria não crê na reforma para a saúde, não aceita a mensagem da justificação pela fé, não conhece essa mensagem, não conhece e não entende a mensagem do sábado, a importância de entrar no repouso de Deus, não sabe o significado de entrar no repouso de Deus, não entende, não aceita a mensagem do juízo de investigação, da expiação, das 2.300 tardes e manhãs, não compreende a obra da humanidade de Cristo, a mensagem da cristologia. A maioria e quase todos na sua totalidade são mundanos, as mulheres todas usando shorts, usando calças, cabelo cortado, cabelos alisados, cabelo pintado. A maioria dos homens, muitos deles afrescalhados, tudo de calçãozinho, de shortinho, calças apertadinhas, certo? Então, Satanás agora vai trabalhar na mente e no coração dessas pessoas, soprando sobre elas o seu espírito, e essas pessoas ficarão excitadas nas suas reuniões, irão dar pulos, gritos, palmas, irão bater palmas, irão se excitar, dizendo que estão recebendo a grande bênção de Deus. E quando o verdadeiro reavivamento vier, quando a verdadeira chuva serôdia chegar, eles irão dizer que é falso, porque eles já receberam a bênção do céu. E isso é um alerta para nós, para que nós venhamos aceitar a verdade como ela é, para que venhamos examinar a Bíblia com espírito de profecia, aceitar toda a mensagem que está na palavra de Deus. Crer em toda a verdade que está na palavra de Deus. Entendermos que o verdadeiro reavivamento não é um reavivamento das emoções, certo? Mas é um despertar para a realidade, um despertar para a palavra de Deus. E o despertamento vem pela palavra. É a palavra de Deus que vai trazer o despertamento, porque a partir do momento em que nós nos debruçarmos em cima da Bíblia do Espírito de Profecia, buscando a Deus em fervorosa oração, ali
a palavra vai ser aberta, nós passaremos a ver nosso estado miserável. Então isso é despertamento. Nós iremos agora lançar mão do poder de Deus. Então isso é despertamento. Continuemos. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Nós iremos reler esse texto. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exige a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. É pela regra que o próprio Cristo deu. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Então, Ellen G. White, ela vem mostrando aqui um excitamento emotivo. Segundo ponto, ela vem mostrando aonde a palavra de Deus, aonde os princípios, as doutrinas que servem para provar a alma humana, aonde esses princípios forem negligenciados, colocados em segundo plano, ela diz bem claro que esse avivamento não é de Deus. Aonde aquela comunidade, aquele grupo, que seja dentro da organização ou de sustento próprio, aonde é negligenciado os princípios, as verdades espirituais, este avivamento não é de Deus. Aonde os líderes desses movimentos não preguem a verdade para o povo, não levem o povo a uma reforma completa e um reavivamento, ali não é de Deus. Que seja ele eloquente, que seja ele querido ou que não seja, ali não é de Deus. Ali não é de Deus. Irmãos, muitas pessoas dizem que eu sou extremista, que eu sempre fico pegando as coisas no pé da letra, mas eu acredito que eu não sou extremista. Tem um pregador, são dois pregadores, em que eles são homens que pregam uma mensagem bonita e que aonde eles passam eles criam um reavivamento tremendo. E eu fui olhar agora uma postagem dele que ele fez com a esposa dele. E eu olhei a postagem, a esposa dele está com o cabelo mais curto do que o cabelo dele. Toda pintada, cabelo meio aloirado, mas é descritinha a Jezabel do Apocalipse, a Babilônia. E eu fiquei em dúvida com a mensagem que ele está pregando, certo? Que ele está pregando, porque ele deveria trazer uma mensagem completa de reforma, reavivamento, e essa mensagem ia passar pela peneira, começando pela casa dele, a esposa dele, certo? Então eu fico com o pé atrás com esses pregadores,
certo? Pregadores que são chupadores de manga, pregadores frouxos, que não quer pregar a verdade completa para não perder o dízimo, para a esposa não zangar com ele, para os filhos não zangarem com ele, para os amigos não zangarem com ele. Então estão sempre pregando aquela mensagem flow, aquela mensagem viludo, aquela mensagem suave. Não fala nada sobre conduta, a reforma para a saúde na sua íntegra e etc. Então eu fico um pé atrás com esses pregadores da atualidade, como Ellen White vem mostrando aqui. Certo? Desses reavamentos que estão acontecendo nos nossos dias hoje. Eu fico com o pé atrás. Certo? Com o pé muito atrás, irmão. Porque a palavra de Deus diz bem claro, certo? Que o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Entendeu? Deus, lá em Apocalipse, falando sobre as trombetas, Deus ali ele dá uma característica do homem, dá uma característica da mulher. Ele vem falando sobre aqueles bárbaros, né, que eles tinham aparência de mulher. Aí ele fala, o Senhor Deus, assim, eles tinham cabelo comprido, isso assim, aparência de mulher. Ou seja, a mulher tem uma aparência diferente do homem. Continuemos nosso estudo sobre o capítulo A Vida que Satisfaz, como alcançar a paz de alma. Nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo. E a todos os que aceitaram servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência destas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e o poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Foi o que acabei de falar. Certo? Então, ela diz bem aqui que as normas da verdade têm sido abaixadas nas nossas igrejas, nesses movimentos leigos. As normas foram abaixadas lá ao pó. Não se trata mais de doutrina, não se trata mais de normas. Não se prega a verdade. Então, os grupos de WhatsApp, cada um lá está do seu jeito, né? Faz o que quer, vive o que quer. Nas igrejas a mesma coisa. Então a norma foi abaixada. Ninguém trata mais das doutrinas e dos princípios da nossa igreja. Certo? Ninguém trata mais disso. Você quer ver uma coisa? Você vai uma quarta-feira na nossa igreja, um sábado, um domingo, você vai ouvir sempre aquele mesmo sermão. Certo? Sempre o mesmo sermão. Certo? Você não vai ouvir um sermão diferente. Aí você entra num grupo de WhatsApp dos movimentos que se dizem de verdade presente, você vai ouvir também a mesma coisa. Certo? Lá na igreja você vai ouvir sempre aquele mesmo sermão. Zaqueu, desce da árvore, hoje me convém pousar na tua casa. E lá nos movimentos de verdade presente, você vai ouvir as mesmas mensagens o dia todo. Certo? As pessoas dizendo, não, nós podemos vencer como Jesus venceu. Não, nós podemos vencer como Jesus venceu. Essas mesmas pessoas que dizem que nós podemos vencer como Jesus venceu, as mulheres estão de calça, cabelinho curtinho, o irmão todo com a camisinha baby lookzinha, apertadinha, mostrando a tatuagem, os músculos, ou de bermudinha, certo? Comendo os alimentos refinados, a maioria com prisão de ventre, entendeu? Por quê? Com medo de pregar a verdade e causar um tumulto dentro dos movimentos. Temos muito mais a temer de dentro ou do que de fora.
Importa obedecer a Deus do que aos homens, diz a palavra. Então, Ellen White diz bem aqui que a verdade, o verdadeiro reavivamento não tem acontecido. Por quê? A norma foi abaixada, diz ela. Aqui deve-se encontrar o segredo da falta do Espírito e o poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Ela diz, o resultado é resultado em baixar na igreja a norma da piedade. Foi baixado na igreja a norma da piedade. Certo? Então, olhamos dentro da igreja, todo mundo mundano. Foi baixado a norma da piedade. Está aqui no capítulo. Então, nós estamos buscando hoje alcançar o verdadeiro reavivamento. De que forma? Temos que erguer a norma da piedade. Ela diz mais. Há nas várias denominações homens eminentes por sua piedade, que reconhece e lamentam este fato. Ela cita aqui um homem, tal, né? Aí ela continua. Fonte de perigos é a negligência por parte do púlpito de insistir sobre a lei divina. Nos dias passados, o púlpito era o eco da voz da consciência, ela diz. Antigamente, os púlpitos eram a voz da consciência. Então, hoje, no púlpito, não pode mais levar um livro do Espírito de Profecia para o púlpito. Você não vê ninguém levando um livro do Espírito de Profecia para o púlpito. Diz mais. Os nossos discursos, seguindo o exemplo do mestre e pondo em preeminência a lei, seus preceitos e ameaças. Repetiu as duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ame a lei não ama o evangelho. Pois a lei, bem como o evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Este perigo leva a outro, o de não avaliar devidamente o mal do pecado e sua extensão e desmérito. Em proporção com a justiça do mandamento está o erro de desobedecer-lhes. Unido aos perigos já mencionados, está o de despreciar a justiça de Deus. A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina a justiça divina. Reduzir a benevolência a um sentimento em vez de exaltá-la a um princípio. O novo prisma teológico divide ao meio o que Deus havia ajuntado. Nós iremos ler a página 467. É obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou do Criador. Não mais refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina. Deve receber nova vida de cima. Esta mudança é o novo nascimento. Sem o que diz Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus.
Então, sem essa mudança de coração, de caráter, sem essa completa transformação, o homem não pode ver a Deus. Nós não iremos ver a Deus de uma forma mundana, de uma forma diabólica. Nós não iremos receber o verdadeiro reavivamento em nossas vidas se não aceitarmos a palavra como ela era, se não aceitarmos os princípios, se não estivermos dispostos a aceitar cada princípio em nossa vida, provindo da palavra de Deus. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção do pecado. De pecado, diz ela. Pecado é o quebrantamento da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 João 3,4, Romanos 3,20. A fim de ver sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. Então, a lei divina, a Bíblia e o Espírito de profecia, o conselho sobre o regime alimentar, a ciência do bom viver, os testemunhos para a igreja, os fundamentos da educação cristã em todos os livros, juntamente com a Bíblia, examinando, é que o homem vai ver os seus defeitos de caráter. Mas se ele examinar esses livros e a Bíblia com esse propósito, porque a maioria pega a Bíblia e o livro de profecia para examinar, não para examinar a si mesmo, não para enxergar seus defeitos de caráter, não para ver o que ele está fazendo de errado, não. Muitos estão lendo a Bíblia com o Espírito de profecia para ser sabidão em Isaías, para ser sabidão em Daniel, para ser sabidão em Apocalipse, para ser sabidão nas parábolas, para ser sabidão nesses pontos. Para pregar um belíssimo sermão, para mostrar que ele é inteligente, é intelectual. Certo? Então esse não é o verdadeiro propósito de Deus. O reavivamento que Deus tem a dar ao seu povo vem através da palavra, quando o povo de Deus estiver disposto a abrir a Bíblia com o Espírito de profecia, com oração, e examinar para saber o que Deus quer para ele. Quais são as mudanças que ele vai encontrar nesse livro para a sua vida, para o seu caráter, para ver, examinar para ver o que ele está fazendo de errado, que desagrada ao Senhor Deus. Então, quando o pesquisador tiver esse único propósito de pesquisar, de examinar, para conhecer a vontade de Deus, saber realmente sobre a proximidade dos acontecimentos, dos eventos finais, para ele, e agora ele examinar se está dentro da vontade de Deus ou não. Então, quando o homem tiver esse propósito, certo, de se preparar para a volta de Cristo, de examinar para uma preparação para ele, para a sua vida, para a sua família, então, bem aqui ele já está iniciando o reavivamento na vida dele. O reavivamento inicia quando o homem examina a palavra para saber se ele está vivo ou morto, se ele está vivo espiritual ou se ele está morto espiritual, certo? Para saber a sua condição. Aí sim, então aqui deve ser a finalidade, o propósito de todo estudo da Bíblia e do Espírito de profecia. Mas do contrário, se não tivermos esse propósito, pode esperar sentado, que nunca vai receber a bênção do céu. Por quê? Deus não derramará o seu Santo Espírito, a sua graça espiritual, sobre aqueles que não estão dispostos a mudar de rumo. Que Deus venha nos abençoar, segundo o seu grande amor e a sua misericórdia, para que possamos compreender esses assuntos tão importantes sobre as condições e o que é o verdadeiro reavivamento e reforma. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio, ao mesmo tempo que promete vida ao obediente.
declara que a morte é o quinhão do transgressor. Unicamente o Evangelho, a mensagem de 1888 de Cristo, o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Somente o Evangelho. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém assim remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina, reavivamento, novo nascimento. Então, no momento em que o homem agora reconhece tudo isso e se arrepende, nesse momento ele morre para o pecado, ressuscita para a vida eterna, e nesse momento ele já ressuscita como um filho de Deus, participante da natureza divina. Ali ele morreu como um filho do diabo, com a natureza do Satanás. Agora ele ressuscita com a participante da natureza de Cristo, como um filho de Deus, cidadão do reino dos céus. É filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção, pela qual clama, Abba, Pai. Então, ela continua. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade. Olha só. Da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e amor. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4. E a linguagem da alma será: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Em todo dia. É incrível, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmos 19, verso 7. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Sem que o homem examine a palavra, eles jamais vão ter essa concepção. Não tem verdadeira convicção do pecado e não sente a necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida como transgressor da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem mudança radical. Olha só. A esperança de salvação é aceita sem mudança radical do coração ou reforma da vida. O que ela está mostrando. Então, os reavivamentos que estão acontecendo hoje, que estão sendo apresentados dentro dos grupos de movimento de verdade presente, como dentro da igreja, é um falso reavivamento, irmãos. É um tipo de reavivamento que não está sendo mostrado as condições, os princípios de Deus, não é mostrado, certo, o que deve acontecer, uma mudança e uma transformação radical da vida. São assim abundantes as conversões superficiais e une-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Então, se une à igreja uma multidão que nunca se uniu a Cristo. É uma pressa tremenda para batizar as pessoas. É uma pressa tremenda para ganhar nome, para ganhar estrelas, diz aqui estrelas, mas são estrelas caídas, certo? É uma pressa tremenda, certo? Então, agora Deus está despertando muitos movimentos de verdade presente para fazer aquilo que a igreja deixou de fazer, que a liderança, que os pastores da nossa igreja deixaram de fazer, certo? Mas o que está acontecendo?
Satanás agora está de novo passando as pernas nesses líderes de verdade de sustento próprio, certo? A maioria deles estão só comendo dízimo, e a maioria desses dizimistas são mundanos, filhos do diabo, e eles agora estão com medo de pregar a verdade pura, e essas pessoas caírem no arado e ir embora, e eles ficarem agora, ó, com a mão no bolso, certo? Com preguiça de trabalhar, preguiça de suar a camisa. Então, quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Devemos manter e sustentar com os dízimos e ofertas aqueles que estão fielmente exortando o povo, pregando toda a verdade sem arrodeio, ensinando o povo toda a verdade, trazendo uma mensagem atual da verdadeira justificação pela fé, que é uma verdade conjunta. Novo nascimento e santificação. Reforma e reavamento, reavamento e reforma. Certo? Que toquemos todos os pontos, que ensinemos o povo toda a verdade, que mostremos para ele a prova do sábado, que mostremos tudo sobre o sábado, que como líder espiritual, que você não venha coitar o povo, cozinhar e esquentar no sábado. Que você venha mostrar que cozinhar e esquentar no sábado é pecado. Que você venha dizer, irmãs, se vocês usarem calça, estão pecando. Se vocês tosquear o cabelo de vocês, vocês estão pecando. Se vocês pintarem o cabelo de vocês, vocês estão pecando. Irmão, se você andar frescalhadozinho, apertadinho com essas camisas, essas calças, você vai estar pecando, irmãos. Certo? Então, se você prega essa verdade, então você vai ver o despertamento acontecer. Mas o que é que diz grande conflito? Vamos ler para nós finalizarmos essa parte e iremos dar continuidade. Olha só. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo São Paulo declara que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Então, qualquer igreja, qualquer movimento que está em paz é porque são mundanos. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, viu? Como eu falei agora há pouco, não são ensinadas verdade, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Quando o verdadeiro reavivamento acontecer, estiver acontecendo, o que vai acontecer imediatamente? Perseguição. Perseguição, calúnia, perseguição de morte, de prisão, tudo. Então, meu irmão, prega a verdade direta, como ela é, e você vai ver a perseguição no teu encalço a cada momento. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, lhe somos gratos por tudo. Sou muito grato, Senhor, por essa bênção que o Senhor acaba de me conceder, de transmitir o conteúdo desse capítulo do Grande Conflito e do Mensagens Escolhidas, volume 1, ao teu povo, que vem mostrando o que é o verdadeiro reavivamento, como deve acontecer, pois nos ajude, Senhor Deus, a termos a compreensão verdadeira do verdadeiro reavivamento e reforma que deve acontecer na minha pessoa. O Senhor abençoe teu povo, a tua igreja, que essa mensagem alcance teu povo. No nome santo de Jesus. Amém.